Rafael, Eric, gostaria de, para não passar muito tempo de um aspecto que você comentou, né, que chega a passar, como é que você falou, vaselina, né, no filtro, né, Aham. para dar uma detonada na imagem e tal. Eu gravava muito tempo, eu fui muito tempo gravando em set de filmagem, né, 18 anos, acho que praticamente foi em set de filmagem. Tinha até o diretor, acho que não tem problema falar o nome dele, que é o Fê Oliveira, né? Ele falou assim: quanto Uhum. mais os fabricantes põem resolução, mais eu tiro. Era uma frase que me marcou isso, cara. Me É, marcou muito. E é um cara que você deve conhecer, né? O Fê Oliveira, né? sim, sim. Não sei se ele vai escutar isso um dia, mas enfim. E isso me chama, até hoje me chama atenção, né? Antes de eu entrar na ARRE, Ah, tá? Isso foi antes de eu entrar uhum, na ARRE, ele vinha me falando essas histórias e tal. E eu uhum, queria só, até para também não perder o time, compartilhar aqui, produção, essas lentes, que eu não falei muito sobre elas, falei só da questão do bocal LPL, né? Para ter uma traseira maior, para ter a luz entrando mais direta no sensor, né? Perpendicular e tal, aquela coisa sem aberração cromática. E essa lente específica, né? Essa série, né? A Signature Prime, ela traz, atrás dela tem esses pontos. Espera aí, deixa eu mudar aqui. Esses pontinhos aqui são ímãs, né? Então você traz lá do old school, né, Rafael? Acho que antes lá do seu tempo, né, que você usa também, mas vem antes, né? ah, Eu acho até de você nascer, não sei. O pessoal uhum, colocando meia, né, atrás da lente que você falou, colocando. Isso me lembrou. Eu uhum, falei, caramba, eu tenho um slide que mostra que essa uhum, lente moderna pra caramba, né? Uma lente que traz um look bem moderno, já pensando no HDR, porque ela também não tem muito flare, e a ARRI diz que muito flare prejudica no HDR, porque te chama muito atenção o brilho do flare, pode te... O próprio Roger Dickens fala sobre isso, ele prefere lentes que não tenham flare, né, pensando no HDR, né, que uhum. para não distrair a atenção do público, né, do telespectador, seja lá de quem está assistindo o filme na televisão e tal, não perder a atenção, né, para aquele brilho que ocorreu ali de um sol na lente, né, de um flare ou outro tal. Então a lente, a Signature Prime também tem essa questão do flare baixo, de pouco flare, né? E traz esse tipo de coisa, que você põe lá a meia calça lá da Uhum. esposa, da namorada, até que seja da fotógrafa, né? Que for, É. e corta e põe atrás, e você, com esses guias magnéticos, você passa para o teu assistente de câmera e ele vai instalar exatamente quando você trocar uma lente, né? Para manter exatamente o efeito que você quis, né? Porque às vezes Bem legal, Mário. E tem variações desse entrelaçado mais densas, não, menos aí é densas? você que escolhe. Na verdade, a Ah, tá. lente, você, vamos supor, você compra a lente, ela só vem com anel atrás, só. Não vem Ah, com tá, nada, entendi. né? Eu acho que eu entendi. Ele mostra ali que ele tem como se fosse um. Ali no bocal, ele tem como se fosse pontos magnéticos para você poder acoplar alguma coisa, né, Mari? Então aí É, isso dá liberdade ao diretor escolher o que ele vai esse, acoplar magneticamente, como se fosse um ímã para grudar e colocar o veja, Tipo uma, elemento. esse tipo uma anel meia aqui atrás calça, por exemplo. vem, esse anel já vem para engatar atrás aqui do bocal da lente. Esse anel vem com a Uhum, lente, cada lente tem um anel. O que uhum, não vem é, por exemplo, o elástico e a meia, o que você quiser usar aqui atrás. Então, você quer estragar a imagem, você estraga, você que determina o quanto quer estragar, entendeu? uhum, Estragar é modo de falar, né? A gente está aqui, né? Linha de peixe, linha de pesca, fazer é, flares malucos, né? Então, você pode uhum, usar esse anel que vem na lente ou não usar nada, né? Óbvio, não usar nada, mas quando você põe uma trama, né, de uma calça, numa meia, por exemplo, ela tem uma trama e ali vai dar um flare X específico, meio na horizontal, na diagonal, e aí você uhum, monta, você olha, você fala, eu quero isso aqui, aí você passa esse anel pro teu primeiro assistente, que ele vai colocar na lente. Pelo menos quando uhum. ele troca a lente, ele vai ter exatamente a mesma posição. Não vai ter erro de cair 1 grau, 2 graus para lá, para cá. Né? Você vai ter exatamente o mesmo efeito em todas as lentes que você trocar, usando o mesmo anel traseiro. Né? Porque, como eu disse, cada lente vem com um anelzinho desse atrás. Né? Então, sei lá, tem gente que usa aquelas borrachinhas de dentista, né?
e põe na lente e tal. Quer dizer, eu achei interessante esse ponto de vista da Arri, que veio com essa lente super moderna, né, pensando no HDR e tudo mais, pensando em grandes sensores e tudo, que seja grande ou pequeno sensor, tanto faz, mas trazendo esse old school, né, como o pessoal diz, né, para sujar, para borrar ou para dar um efeito de luz, né, Rafael? Você já usou essas lentes, Rafael? Não? Usei a Sintonia, essa série que eu fotografei agora, a gente usou a Signatures e eu Sim. fiquei Sim. Uhum. com as mini LFs, eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, muito feliz. As lentes são precisas, separação de cor, tem um contraste suave ao mesmo tempo, sabe? Eu fiquei bem feliz. O que eu usei, quando eu usava a minha calça, assim, às vezes nos projetos, eu sentia que filtrar no bocal, assim, realmente às vezes é um pouco drástico. Eu acabo filtrando mais na frente mesmo, mas acho super legal você podendo colocar qualquer elemento aqui, acho que as possibilidades são várias, né? Seria legal testar isso. O Porque que eu eu vi. senti falta, não, o que eu senti falta é que esse jogo que eu tinha de Signature, ele só ia até a 135, e no grande formato me faltava tele, sabe, no projeto. Eu vi que a linha expandiu, né, agora, tem mais teles, né? Acho que vai até 180, alguma coisa assim. É. Mas é Isso é isso que uma a gente coisa que também eu senti comentou, né? falta, né? O full frame traz isso. Você tem que pensar, você não pode pensar numa lente só para fazer tudo, né? Você Sim. vai ter que começar a pensar em duas lentes, uma fazendo aberto para meio, né, médio, a outra médio para tele, né? E esse é Enquanto um já contraponto, Mário, que eu até queria trazer aqui no debate, na discussão, sim, porque, de novo, também trazendo o paralelo, né? Talvez a maior parte do perfil do público que acaba assistindo aqui a nossa apresentação, esse debate, o pessoal de emissora de TV, às vezes no seu dia a dia, com uma câmera, com sensor 2/3, trabalha muito com lente zoom. Então, essa troca de lente, ela existe, mas ela é mínima, né? E aí, quando a gente vai para a cinematografia, isso é diferente, porque a gente está falando de que você trabalha com lente zoom? Pode ter lente zoom, mas na sua grande maior parte são lentes fixas, e aí tem essa questão de jogo de lente, tele, o sensor muda, né? Então, até um pouquinho, né, que você colocou na apresentação ali, Mário, de pontos, né, de análise do sensor grande, um Super 35, trago de novo aqui até para o Rafael comentar nessa percepção, porque a gente vê no mercado, né, lente esférica, anamórfica, claro que os fabricantes oferecem tudo isso, mas como é que você também vivencia isso, né, Rafa, assim, no seu trabalho, na sua experiência, eventualmente no mercado, esse leque de opções de lente, o sensor maior, tem a questão do plano focal muito mais crítico, isso tem seus prós, tem seus contras, mas na hora de você poder escolher a lente, poder desenvolver o trabalho, isto é um desafio, é um problema, faz parte ali do teste, né? Como é que lida com isso? Porque a gente sabe que tudo pode ter os seus prós e contras, né? Sim, isso é total parte da decisão estética, né, junto da direção, junto aos diretores de arte, a partir da leitura do roteiro, da impressão de que tipo de imagem a gente quer. Se a gente quer prestigiar filmes do passado que foram feitos em anamórfico, né, se a gente quer, não, uma imagem mais definida, um filme sci-fi, aqui a gente quer resolução, a gente busca uma ótica mais perfeita. Sim, acho que é legal, acho que tem um pensamento assim, puta, se a gente vai de anamórfico, qual que é o tamanho desse sensor? A gente consegue fazer um anamórfico aqui nesse sensor, ou não, a gente não precisa disso, a gente quer uma esférica dos anos 70, que já vai trazer um look, mas não precisa necessariamente ser anamórfico, porque o anamórfico acaba colocando a gente nessa janela, né, 239, que às vezes não é exatamente a janela que o filme precisa ser. Acho que são todas essas decisões que a gente vai tomando e testando, né, e entendendo, assim, acho que realmente o broadcast de TV é um outro universo, assim, ele atende, você precisa de uma eficiência em termos de captação, né, eu sinto, quando você está no estúdio, você precisa ter uma lente zoom que te resolve a vida, você precisa ter um comando rápido, um anel de zoom que você caça o foco rápido, por isso o sensor menor, né, eu acho que tem velocidades diferentes e propósitos um pouco diferentes. Claro que, assim, hoje em dia a gente está com esses universos muito se aproximando, né? A televisão, enfim, as séries, as novelas, eu acho que está muito próximo, né? Ao mesmo tempo,
o cinema, a Netflix, por exemplo, está fazendo produtos cada vez mais parecidos com as novelas. Eu acho que os universos estão cada vez mais próximos nesse sentido. Né? Até por uma questão comercial, a Netflix quer o público brasileiro que assiste novela, então as produções se aproximam desse tipo mas aí é isso, eu acho que a gente está num lugar de narrativa, né, de ficção, onde o sensor Super 35 e o sensor grande, eles estão em voga, né? Assim, eles são uma possibilidade real para muitos projetos, eu sinto, assim. E aí, a partir desse momento que se introduz esse sensor grande, vem também um pensamento um pouco mais ligado à cinematografia, que vem da ideia mesmo, da sensação, do tipo de imagem, né? Baseado muito numa experiência visual que aquele profissional que está sendo contratado para fazer tem, né, também. Acho que a bagagem, em termos de assistir muitos filmes, assistir muitas séries, para você ter uma sacola legal, assim, para a hora que você recebe um roteiro, ler, fala, putz, acho que aqui quero fazer mais ou menos igual aquele filme lá, do Spielberg, sei lá, que tinha uma cor assim, tinha uma lente assim, assado. Porque justamente a escolha da lente, além do jogo, né, da característica da lente, você tem uma gama de lentes fixas para justamente entender que sentimento, que sensação que você quer passar com aquele plano, com aquele close. É um close que você vai fazer de grande angular, que vai distorcer o rosto da atriz e vai ser um plano esquisito, ou é um plano que vai trazer foco, né? Você coloca uma teleobjetiva, por exemplo, um close com uma tele, você comprime o fundo, então você estreita o rosto daquela atriz, então você vai trazer uma atenção maior, né? Um estado de atenção maior. Então, é isso, assim, a ótica passa muito por um sentimento também, né? Na imagem cinematográfica. É bacana você falar isso, né, Rafael, porque tem essas questões, essas leituras que você comentou, né, de tensão, esse olhar muito mais, às vezes a gente fala artístico, que é o olhar do que você quer contar, né, na sua narração, na sua história, o que você quer imprimir com aquela imagem, né? E aí, muitas vezes, olhando puramente do lado técnico, a gente não consegue entender isso, mas existe um leque de ferramenta que permite fazer isso. E um outro ponto que você comentou bem interessante, que eu acho que esse é o ponto relevante, né, é a questão, por exemplo, dessa convergência, né? Claro, emissora de TV, talvez, na sua grande maioria, trabalha com agilidade no dia a dia, no estúdio, principalmente o pessoal de jornalismo, né? Então a gente pode pensar que talvez a emissora de TV tenha as equipes na rua, jornalismo, que tem uma dinâmica, então por isso trabalha com lente zoom, sensor menor, como você falou, mas quando a gente começa a falar de produção, e aí a produção pode ser desde um programa semanal que você faz numa emissora regional, e ali ele quer explorar um pouco, né, essa estética visual e ir talvez para um sensor maior, para ter uma possibilidade de trabalho com essas linguagens e explorar isso. A gente percebe que essa oportunidade, a tecnologia ela trouxe a evolução dos sensores, né? Os sensores grandes hoje, claro, existe, como a gente está falando aqui, desde linha realmente focada para a cinematografia, então a gente tem aqui a participação de Arri e Sony que tem essa linha, mas existem várias outras câmeras hoje no mercado, às vezes até com menor custo, que começam a oferecer essas características, e aí é claro que acho que tudo isso que a gente falou, talvez também existem outras questões, né, com relação a, por exemplo, falando de lente, linguagem de lente, cor, qualidade que você vai ter, o monitoramento no set, né? Eu vi que o Felipe Rodrigues ali, ele colocou no slide falando da câmera e a capacidade de monitorar, né? Então, assim, na área de TV, a gente sabe que às vezes você poder monitorar e ter essa agilidade, ela é importante. Na cinematografia, na produção, como é que você olha isso? Assim, recurso de monitorar é importante? Você não usa tanto? Realmente, a agilidade tem que ser no trabalho, no dia a dia ali, o controle da câmera, o foquista, né, par de lente, produção, e depois você vai monitorar isso na pós, ou vai ver o conteúdo logo depois de gravado, você vai revelar, né? Hoje o pessoal usa muito o conceito de dailies, né? Então você já poder assistir o conteúdo já com o look. Como é que é isso? Essa questão de monitoramento, ver o sinal no set de produção, depois na pós, no conteúdo revelado, e isso é algo que você, assim, já lida com isso, quando você falou de Netflix, como é que é essa realidade? Existe isso, não existe?
Pelo menos um pouco da sua experiência, né? Sim, existe. A Netflix, ela sempre encomenda um teste fotográfico que chama, não só fotográfico, é um teste da série que envolve departamentos, figurino, arte, que chama Look and Feel. Você faz um teste de apresentação do que é esse universo dessa série, né? O que é essa imagem. Então, a partir desse teste, a gente consegue visualizar um pouco, né, como é que vai ser essas escolhas todas estão indo para o mesmo lugar, estão convergendo, né, para a gente contar essa história de uma forma coerente e tal. Então, tem um processo, sim, de acompanhamento de imagem dos canais, da produtora. A pós, ela normalmente entra já na pré, né, a gente desenvolve LUTs, normalmente, para séries, para os filmes também, enfim. Esses LUTs, às vezes, eles podem ser LUTs técnicos, onde a gente normalmente escurece a imagem, então a gente trabalha com uma monitoração mais escura do que está sendo realmente impresso no sensor. Isso é uma forma um pouco de garantir que a gente está criando uma base mais saudável, está expondo melhor o sensor, para ter uma margem melhor, né, na pós, principalmente em noturnas, né? Noturnas é onde o bicho pega, né? Tem que iluminar uma área grande, tem que ter um controle. Você parte de uma tela em branco, né? É onde o trabalho do fotógrafo ele se evidencia muito, eu acho. E é onde realmente o sensor se estressa, né? Porque se você não tem ali um parque de luz, um tempo enorme para fazer, que normalmente não é o caso, você acaba subexpondo se você não tiver esse cuidado. Então, um LUT técnico que diminui na monitoração que você está vendo e garante uma exposição melhor, isso normalmente ajuda. E o LUT também pode ter um encaminhamento artístico em termos assim, essa série ela tem menos cor, ela é menos saturada, ela tem alto contraste, muito brilho, muita cor. Então, a gente no LUT, junto com a pós, já prepara uma imagem que na monitoração você tem já uma entrega mais próxima, né, do que você imagina, né? Você não fica vendo aquela imagem log C como o sensor está captando. Então, isso é um recurso que eu tenho utilizado bastante, colegas também. E monitoração é um assunto que está super assim, um momento não tenso, mas é um momento de virada, assim, porque com HDR, a finalização em HDR, a gente tem 10 vezes mais cor, um espaço de cor, 10 vezes mais luz e um espaço de cor muito maior, e os monitores de set hoje ainda não entregam nesse mesmo espaço, né? A imagem que a gente visualiza no set, a gente não está vendo ela ali HDR. Por quê? Porque os monitores ainda são muito caros, é uma tecnologia que está ainda em desenvolvimento, as ferramentas ainda estão chegando devagar, e é muito urgente, assim, eu sinto, para a gente, fotógrafos no set, ter uma monitoração mais próxima, né? Ter a ferramenta adequada, né? Eu acho que esse ponto, Rafael, isso é bem bacana você colocar isso, porque acho que aí nesse ponto do HDR, de novo, né? A gente entra numa questão, o recurso artístico que você precisa para você poder monitorar, mas tem a questão técnica, e acho que isso é uma coisa que a gente sempre traz nos eventos da SET, em vários debates que existem, né? Você comentou, às vezes, um monitor HDR com espaço de cor, né? Por questão de custo, claro, a tecnologia é recente, mas isso é importante para a gente mostrar. Muitas vezes a gente fala com as equipes técnicas, né, dessa importância de você ter a ferramenta adequada para o trabalho adequado, né? Talvez a maioria do pessoal ainda não está usando o HDR efetivamente, porque é algo recente, tem o custo, mas na medida que isso ganha escala e se torna mais real no dia a dia, está mostrando a sua realidade, se você não tem o monitor, você não consegue realmente explorar ou monitorar como você gostaria, né, de poder enxergar a realidade da exposição da câmera com HDR, mesmo que vai passar por pós depois, tudo, mas você poder ter essa visão mais realista, porque o monitor convencional provavelmente ele satura e você não enxerga a sobreexposição do HDR, né? Talvez seja isso, e nem a subexposição, né? Exatamente. A monitoração SDR, ela diminui, ela comprime aquele espaço de luz e cor que, na verdade, você vai entregar, né? Você vai utilizar um espaço maior como delivery para a Netflix, por exemplo, está finalizando todos os projetos em HDR. Então,
assim, já virou um padrão. A Globoplay ainda não, a última série que eu fiz não exigia, mas também está em processo de começar a exigir. E aí a gente tem, enfim, um comportamento diferente, é uma outra imagem. É um pouco a sensação que eu tive a primeira vez que eu finalizei em HDR foi de quando surgiu o HD em relação ao SD, assim, de falar, caralho, é muita imagem, é muita cor, é muito, dá até um, falar, como é que eu vou segurar, né, lidar com tanta coisa, assim, você sai um pouco enjoado da sessão de cor, porque a luminosidade do monitor HDR, ela realmente ofusca, sabe, é um pouco outro universo, assim. Só um adendo a isso que está sendo falado, né, do monitoramento. A gente está com uma Venice 8K aqui no Brasil desde março, e alguns diretores trabalharam com ela, fizeram alguns testes, né, e a monitoração, como é um equipamento demo, né, a gente estava fazendo a monitoração disso com uma saída HD, e o pessoal até o que falou lá no começo, né, de maquiagem, de você ter até a limpeza do set, eles falaram que impactava muito na hora que você ia ver o material pós-produzido, na hora que você ia fazer a pós-produção, o pessoal sentia muito isso, né? Então a monitoração no set, tanto na parte de HDR quanto na parte de resolução, a gente, né, nós como fabricantes, acredito que a ARRI também esteja preocupado, trabalhando, né, para trazer soluções para isso, né? A gente hoje tem monitores que atendem HDR com 1000 nits de entrega, né, de brilho, em 4K. E o próximo passo, acredita que seja a gente ter essa monitoração em 8K, com os sensores grandes vindo com mais resolução, e aí a gente começa a bater no tamanho desse monitor no set, né? O quanto... Porque a gente não pode trabalhar com uma resolução 8K com um monitor pequeno. A gente vai continuar sem ter essa resolução, né? Sem ver, a câmera vai continuar enxergando mais do que a gente. Então, Perfeito, esses são os desafios, né? No set, como que você vai... Porque acredito que tem que ser uma coisa prática, então você vai colocar um monitor grande, né? Acho que para exatamente, esse acho que lugar que a gente está andando. eu concordo, essa é um pouco a crise, assim, porque sempre que eu sento na sala de cor, depois de meses de terminar o projeto, eu falo, caramba, eu estava imprimindo tudo isso mesmo, né, assim, mas sim, eu acho que a monitoração tem que ser maior mesmo, a gente tem que ter um cuidado maior, e justamente equipe de maquiagem, assim, você vê mínimos detalhes, né, então... Acho que o caminho é esse. E o mercado entender isso também, né? Assim, as produções, as locadoras entenderem que quando você vai e loca uma Venice, uma Mini LF, você vai ter uma finalização em HDR, que você precisa daquele monitor, que aquilo tem que fazer parte da ENG, né? É todo um entendimento. O mercado tem que ir se acostumando e se adaptando, acho. E a ideia é essa, né? É a gente poder compartilhar um pouco de estudo para dar essa visão.